Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primariamente, eu gostaria de parabenizar pelo projeto, né, pelo MIP Educatalks, mais uma forma que a gente tem de poder desenvolver, de projetar conhecimento produzido dentro da casa, e aí, assim, não só colocar nos muros do próprio MIP da faculdade, mas sim a gente tornar isso de forma pública para a gente poder desenvolver conhecimento. Sou um incentivador de novas formas de tecnologia para ajudar no desenvolvimento da saúde, e essa é mais uma delas. Fernando, gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Por todo o apoio, não só sua, mas principalmente de toda a equipe dos bastidores, né? A gente trocou muita conversa essas 2 semanas e acho que é importante a gente colocar isso, pessoal. De fato, antibiótico terapia foi uma missão bem difícil, né? Um assunto que a gente poderia ficar horas falando aqui, para a gente ser bem conciso e tentar passar algo de conhecimento para os meninos. Então, a gente já começa falando de antibioterapia na prática clínica com essa visão aqui. E aí eu acho que ela é bem provocativa, né? É um médico aí um pouco tenso, botando a mão no queixo, uma bactéria também tensa, colocando a mão na cabeça, e os dois jogando xadrez. E aí, para quem joga xadrez, sabe que o mais importante não é a jogada que você está fazendo, é você prever a próxima jogada do que está para vir, né? Então, eu achei bem emblemático isso aqui, essa imagem que eu quero que vocês fiquem. Será que esse tema é importante a gente discutir? Bom, semanalmente a gente vê noticiário, não só em revistas médicas, principalmente, mas principalmente em revistas noticiário comum. Tá? Então, aí, infecções por superbactérias dobram em unidades de saúde da Europa. Superbactérias matam mais que HIV e malária no mundo. Infecção por superbactéria deixa 5 bebês mortos em hospital em Cuiabá. E aí, para quem sabe um pouquinho de história, a gente sabe que as guerras é quando a gente tem grande desenvolvimento em relação à antibiótico terapia. E essa matéria é bem recente, superbactérias avançam entre as trincheiras da guerra da Ucrânia. Então, eu queria trazer isso para vocês. Ou seja, a relevância de falar de antibiótico terapia e principalmente de resistência a antimicrobianas é extremamente importante. Falar de resistência antimicrobiana, a gente tem um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde global. Falar de resistência antimicrobiana, a gente invade não só o âmbito humano em si, mas toda a cadeia que está relacionada. Por exemplo, a cadeia alimentar, né? O uso discriminado de antibiótico terapia também no meio animal é uma forma de poder contaminar a gente e abalar de toda forma isso, sem falar do viés econômico, né? Os gastos que a gente tem em relação a tempo de internamento prolongado, a desenvolvimento de novos antibióticos terapia, isso impacta muito a gente. E uma das coisas que mais preocupa é que, com esse uso desenfreado, a gente não só vai ter a dificuldade lá na frente de tratar infecções simples, que poderiam ser tratadas com antibiótico de primeira linha, a gente vai ter que começar a fazer de segunda, de terceira linha. Daqui a pouco, infecções simples, bobas, a gente vai precisar internar por conta da resistência antimicrobiana e a gente só ter possibilidade de fazer terapia venosa, né? E aí a gente traz, né, esse slide aqui da Organização Mundial de Saúde, causas que causam essa resistência ao antibiótico. Então, a superprescrição de antibióticos, pacientes que não terminam o tempo adequado que a gente tem de antibiótico terapia, se foi prescrito para 7 dias, terceiro, quarto dia está sentindo melhor, interrompe, era para fazer de 8 em 8, faz 2 vezes ao dia só, né? O uso discriminado também na medicina veterinária, muitas vezes não prescrito por um médico veterinário, então isso a gente também tem influência. Muitas unidades de saúde, tanto clínicas quanto hospitais, sem um controle rígido em relação a toda a política de antibiótico terapia. Os meios de prevenção, de higiene corporal, de quem faz assistência da saúde, o quanto precisa respeitar as normas. Recentemente a gente teve aí a campanha, né, do lavar as mãos adequadamente. Então tudo isso entra para a gente como formas de causa. E principalmente a gente tem um tempo até o desenvolvimento e o uso clínico de antibióticos novos. Será que é relevante falar de algo que pode matar em torno de 700 mil mortes por ano? Tem estudos da Organização Mundial de Saúde que traz que, a partir de 2050, se não houver um racionamento dessa antibiótico terapia, se não houver reflexão na forma de prescrever esse antibiótico, a gente vai ter em torno de 10 milhões de mortes por ano. E aí, em relação a esse impacto financeiro que a gente pode ter, se a gente não houver essas intervenções que são necessárias, a gente pode ter perdas financeiras relacionadas a 100 trilhões a partir de 2050. Isso relacionado a desenvolvimento de antibioterapia, necessidade de longa internação, né, e sequelas que a gente pode ter por conta com contextos infecciosos. Então, tudo isso aí impacta bastante, principalmente se a gente pensa numa população economicamente ativa.
E aí a gente traz algumas coisas para vocês, que é como vou escolher esse antibiótico. A gente tem campanhas, né, que trazem para a gente a melhor escolha clínica, que é o Choosing Wisely, que ele traz para a gente a melhor escolha, a escolha sábia, a escolha racional, a escolha baseada em medicina, em evidência. E aí ele traz dados para a gente importantes. Ele fala para a gente que 90% dos antibióticos prescritos são antibióticos feitos de formas ambulatoriais, ou seja, não é o paciente que está internado. E a gente começa a entender que o fato do paciente estar internado é principalmente a necessidade, para o contexto infeccioso, de antibioterapia venosa. Ou seja, eu tenho que atingir na cadeia, eu tenho que atuar de forma ambulatorial para a gente evitar essas resistências. Perfil de paciente. Eu vou escolher um antibiótico para o meu paciente, eu preciso saber, ele é um paciente virgem de tratamento, que nunca utilizou o tratamento anterior, é um paciente que tem internamento em lar geriátrico, de longa permanência, é um paciente que tem comorbidades prévias, é um paciente imunossuprimido, seja por uso de corticoide, seja por uso de biológico, seja por uso de imunossupressor, né? Se ele usou antibiótico recentemente, nos últimos 60 dias, isso tudo influencia na hora que eu vou definir que escolha eu vou fazer. Eu preciso saber minha epidemiologia local. E aí, falando de unidade hospitalar, eu tenho que ter uma CCIH atuante, eu tenho que ter uma CCIH que ela mapeia todas as infecções hospitalares, ela vai me dizer qual é o perfil dessas bactérias que a gente tem, dessa microbiota, para a gente poder ser mais assertivo na escolha. Uma outra coisa também é a gente falar um pouquinho sobre limiar do erro, né? E aí eu quero trazer para vocês o paciente com quadro grave e o paciente com quadro brando. O paciente com quadro brando, ele tem uma estabilidade clínica onde eu posso trocar um antibiótico mais facilmente com ele, a depender da resposta. Eu tenho um tempo de permissividade, eu tenho um tempo de análise maior. Diferentemente do paciente grave. O paciente grave eu preciso ser assertivo, né? E aí, nessa situação, eu preciso pensar em antibióticos que, de repente, tenham um amplo espectro de cobertura microbiana e, de repente, depois a gente seja humilde, e aí eu gosto muito de falar essa palavra, para quando a gente tiver um antibiograma na mão da gente, a gente poder fazer o descalonamento guiado pelo antibiótico, né? Pelo antibiograma. Uma coisa que a gente precisa discutir, qual é o foco que eu estou pensando em infecção, e aí pensar na penetração dos tecidos, né? Alguns antibióticos têm dificuldade de penetrar em alguns tecidos, e aí a gente precisa, às vezes, fazer uma dose mais alta para aquele determinado tecido, ou, de repente, a gente precisa fazer isso num tempo mais prolongado. Principalmente próstata, principalmente osso e sistema nervoso central são os principais. A gente tem antibióticos que podem ser bactericida ou bacteriostático. Então, bactericida há diretamente uma lise bacteriana, enquanto o bacteriostático, muitas vezes, ele vai inibir a nova replicação de bactérias. E isso é importante porque, às vezes, eu preciso ser mais agressivo nesse paciente. Não dá para fazer um antibiótico bacteriostático, e sim bactericida. E não menos importante a gente falar um pouquinho sobre a concentração inibitória mínima, que todo mundo conhece como MIC, onde vai trazer para a gente um antibiograma. É o grande difusor de águas, né? Uma coisa é eu iniciar empiricamente, outra coisa agora eu sei quem é minha bactéria, eu sei qual é o perfil que a gente vai poder definir. E aí eu sempre acho importante essa comunicação com a CCIH ou, de repente, um infectologista para você chamar de seu em qualquer dúvida que você tiver. E aí a gente vai fazer a escolha, primeiro, analisar se é sensível, se é resistente, e analisar qual é o tecido que eu quero tratar, porque nessa escolha eu preciso saber qual antibiótico tem penetração naquele tecido, e a gente tentar escolher antibióticos que tenham um MIC menor em determinadas situações. Bom, passada essa primeira fase que eu queria trazer para vocês, a gente trouxe algo da prática do dia a dia. A gente viu que 90% dos antibióticos eles são prescritos de forma ambulatorial. E aí esse é o foco que a gente vai trazer para vocês. Então, pensou em pele, pensou em subcutâneo, a gente tem que lembrar de cocos gram-positivos, tá? E aí a manifestação clínica principalmente que a gente vai ter vai ser celulite e erisipela. Uma mais profunda do que a outra, uma demargeia mais do que a outra. Mas o que eu quero colocar para vocês pensou em infecção de pele subcutâneo, tem que me vir na cabeça duas bactérias, Strepto e Staphylo, que são coco gram-positivo. Como é que eu vou tratar esse paciente? Eu tenho que pensar, esse paciente é virgem de tratamento, não fez nenhum tratamento anterior, ou seja, pensar em primeira linha, a gente tem as penicilinas orais, como a amoxicilina, como a ampicilina, são opções. A gente tem a cefalosporina de primeira geração, como cefalexina é uma alternativa, a cefadroxila é outra alternativa para a gente. A gente tem as lincosamidas, que são a clindamicina. Tem o Bactrim,
E tem a doxiciclina também como opções. Então, pensou em germe de pele, paciente virgem de tratamento sem maiores complicações, pensar em tratamento de primeira linha. Agora, se de repente eu estou com um paciente que tem perfil de resistência, paciente que tem alguns outros comemorativos para a gente pensar numa possibilidade de risco de resistência bacteriana, aí tem que me vir. Resistência ao gram positivo, a gente divide em algumas situações. Seria o MSSA, que seria o Staphylococcus aureus sensível à meticilina, e aí nessa opção a gente teria a oxacilina para fazer tratamento. Se eu tiver o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, a gente vai ter como opções a vancomicina, a teicoplanina, a linezolida, a daptomicina e a ceftarolima, que é a cefalosporina de quinta geração que cobre o estáfilo resistente. Mas aí eu tenho que lembrar, quando é que esse paciente, de repente, eu vou precisar, desde o início, pensar em atuar de forma mais intempestiva, cobrir esse paciente que tem um risco de uma resistência maior? É naquele paciente que tem história de antibioterapia recente, aquele paciente que é dialítico, aquele paciente que é HIV, paciente que é usuário de droga injetável, paciente de longa permanência, paciente com gravidade e instabilidade clínica, a gente já precisaria ser mais intempestivo nessa conduta. E aí uma das coisas que a gente tem de problema, né, que é principalmente, a gente já teve as situações aqui no EMIP de ter que isolar uma enfermaria, isolar uma UTI por uma classezinha aqui, que é o enterococo resistente à vancomicina. É um grande problema para a gente, que aí a gente vai precisar de fazer outras medicações que tem um custo mais elevado, necessariamente um tempo de permanência mais prolongado. Seria essa alternativa para a gente. Então, a gente tem um enterococo e também é um coco gram-positivo, mas que é resistente à vancomicina, que seria um dos tratamentos para a gente. E aí, nessa situação, a gente teria a daptomicina para fazer, a linezolida, a teico, dependendo do tecido que a gente quer. Então, isso aí é importante definir. Bom, passada aquela reflexão lá que a gente colocou entre o médico e a bactéria refletindo, eu preciso questionar isso aqui. Deu 48, deu 72 horas de antibiótico terapia, paciente não está melhorando de febre, paciente não está melhorando provas inflamatórias, eu tenho que me questionar. Estou diante de uma falha antimicrobiana? Então, esse diagnóstico está correto? Por exemplo, será que eu tenho uma leishmaniose cutânea nesse paciente que está me fazendo pensar que eu estou tendo diante de uma infecção bacteriana e de repente não é uma infecção bacteriana, é uma leishmaniose? De repente é um eritema nodoso, uma infecção imunológica na pele e não uma infecção bacteriana? Existe a possibilidade de uma infecção complicada, ou seja, acompanhada de complicação, principalmente coleção e abscesso, é o que a gente vai ter como complicações de uma infecção de pele subcutânea. O micro-organismo está correto? Por exemplo, será que não tem uma tuberculose cutânea e aí, de repente, eu estou tratando com antibioterapia que não cobre? Né? E aí, assim, se existe resistência ao esquema utilizado, a gente já viu para quem a gente vai pensar como tratamento. Falar um pouquinho agora de pneumonia, né? Extremamente prevalente, tanto ambulatorialmente quanto paciente internado. Pensou em pneumonia, a gente tem que lembrar de cocos gram-positivos, principalmente o pneumococo. Pensou em bacilo gram-negativo, a gente tem que lembrar do hemófilos, tem que lembrar da moraxella. E pensou no atípico, a gente tem que pensar na clamídia, no micoplasma, como possibilidades, e a legionela também. E aí, nesse paciente, a primeira coisa eu tenho que definir, é um paciente que eu vou acompanhar ambulatorialmente ou é um paciente que eu vou ter indicação de internação? Existem alguns critérios que a gente pode fazer isso, como, por exemplo, o score do CURB 65 ou o CRB 65, se eu, de repente, não tiver exame laboratorial para dosar minha ureia. Existe o PSI para paciente que tem um pouquinho mais de gravidade. Mas a primeira coisa é definir, de acordo com essa pontuação, esse score, se é um paciente para a gente acompanhar ambulatorialmente ou um paciente internado. Se for um paciente que tem indicação de fazer tratamento ambulatorial sem comorbidades, a gente pode fazer a amoxicilina ou o macrolídeo como a azitromicina. Tá? Se esse paciente, de repente, ele começa a ter algumas comorbidades, usa antibiótico recente, a gente vai ter que pensar em que precisa ampliar um pouquinho mais esse espectro. E aí a gente, de repente, pode colocar a amoxicilina junto com clavulanato, que é o inibidor da beta-lactamase, ou a cefuroxina associado a um macrolídeo, como a azitromicina, por exemplo, ou uma quinolona respiratória. Tá? E no paciente que tem indicação de internação, primeira escolha para a gente poder fazer seria o beta-lactâmico, a ceftriaxona, que cobre muito bem o pneumococo, associado junto com o macrolídeo. Posso fazer quinolona respiratória? Pode também, mas a gente depois vai falar um pouquinho sobre essa quinolona. Então, seriam possibilidades para a gente poder fazer no paciente. E aí, a gente conversou um pouquinho sobre resistência do paciente com gram positivo, a gente vai falar um pouquinho agora de resistência do bacilo gram negativo.
A gente tem lá ceftriaxona como possibilidade, a quinolona, até o próprio Bactrim. Mas se de repente eu tiver um perfil aqui de pseudomonas, né, nossa ceftriaxona não cobre, Bactrim tampouco, a quinolona respiratória ela cobre bem também esse pseudomonas. E aí a gente precisaria pensar nesse perfil. Quem é esse perfil? É o paciente que teve internado recentemente, paciente que fez antibiótico terapia recente, e esse paciente merece uma cobertura para pseudomonas. E aí a gente teria opções, a piperacilina tazobactam, teríamos o cefepime e a ceftazidima, que são duas cefalosporinas, a cefepime de quarta e a ceftazidima de terceira geração, prima e irmã do ceftriaxone, a diferença é que ela cobre a pseudomonas. Então isso é importante na hora da escolha da gente. De repente eu tenho aqui um perfil de resistência, e aí essas voltinhas aqui que a gente tem, de repente um ISBL, a gente precisaria de partir para um carbapenêmico. E teríamos aí a possibilidade de fazer meropenem, imipenem ou ertapenem. Lembrar que o ertapenem ele não cobre pseudomonas, tá? Então é o único carbapenêmico que não cobre pseudomonas, então eu tenho que relevar essa situação se minha suspeita é de tal. Se de repente eu tiver uma resistência aos carbapenêmicos, que a gente chama de KPC, né, que é a Klebsiella, que foi a primeira bactéria estudada, produtora de carbapenemase, a gente teria que progredir para outra classe. E aí a gente precisa avaliar se no antibiograma da gente se foi testado o gene AMP-C e se a gente tem de repente uma serino-beta-lactamase ou uma metalo-beta-lactamase, porque aí essa medicação, que é a ceftazidima avibactam, que é uma das medicações modernas caras, seria uma possibilidade se a gente tivesse uma serino-beta-lactamase positiva, mas com a metalo negativa. Tá? E aí polimixina e aminoglicoside, ou seja, a gente tem vários degraus para cobertura de gram negativo. E não queria que a gente esquecesse do meu atípico, né? Micoplasma, clamídia e legionela, que eu posso fazer meu macrolídeo, minha quinolona e minha doxiciclina. Estou diante, mais uma vez, de uma falha antimicrobiana, 48, 72 horas, não está respondendo clinicamente, febre, ainda está com muita tosse, está com muita dispneia, provas inflamatórias elevadas. Estou fazendo o diagnóstico correto? Será que, de repente, eu não tenho uma tuberculose associada aí? Será que eu não tenho infecção fúngica? Pensar em complicação em pneumonia, principalmente derrame pleural. Tem que avaliar uma nova imagem para a gente poder ver se não tem nenhum comprometimento. Mais uma vez, o micro-organismo está correto. E se houver perfil de resistência, a gente tem como ver o que é que a gente vai progredir nesse tratamento. Infecções intraabdominais, pensar principalmente em bacilo gram-negativos e pensar em anaeróbios. Bacilo gram-negativo a gente já viu. Muitas vezes a gente vai ter que cobrir aqui com ceftriaxona mais o metronidazol para o anaeróbio, ou de repente a quinolona, o cipro com o metronidazol seriam opções para a gente, e a gente vai escalonando de acordo com o perfil de resistência que o paciente tenha, ou pela sua gravidade clínica, se a gente não conseguir isolar essa bactéria. Mas, principalmente, eu tenho que pensar em bacilo gram-negativo e o anaeróbio, e a associação desses antibióticos. Agora, existem situações que eu tenho uma antibiótico terapia que cobre os dois, tanto o bacilo gram-negativo quanto o anaeróbio. Então, a piperacilina tazobactam é uma das possibilidades, os carbapenêmicos, lembrou de meropenem, lembrou de imipenem, lembrou de ertapenem, e a amicacina seriam opções que eu poderia fazer monoterapia. E, eita, a gente já faz logo de cara isso? Não. A gente avalia se a gente não tem perfil de resistência para isso, porque seriam drogas que estariam no escalão maior, vamos dizer assim, dessa forma. Estou diante, mais uma vez, de falha antimicrobiana, estou tratando, será que eu não tenho infecção fúngica associada? É aquele paciente da cirurgia geral, de repente aquele líquido inflamatório que a gente tinha virou uma coleção, então tudo isso eu preciso avaliar, rever uma nova imagem, tentar coletar líquido abdominal, será que a gente não tem uma coleção como complicação? E aí, por último, desses sistemas, a gente tem infecções urinárias. Pensou em infecção urinária, principalmente bacilo gram-negativo. Pensar em Escherichia coli, a mais comum, e as enterobactérias. Muitas vezes a gente vai partir para o tratamento empírico, né? Se a gente não tiver um sinal de gravidade maior, pensando na cistite, possibilidade de nitrofurantoína e fosfomicina. Eu já ouvi fazer muito cipro. Os trabalhos hoje em dia e a prática clínica têm mostrado para a gente muitas resistências em comunidade do uso de quinolona. E aí é uma das coisas que a gente tem se questionado muito, dando preferência no momento a fazer a fosfomicina e nitrofurantoína nesses pacientes. Além de que há 2, 3 anos atrás saiu alguns trabalhos do FDA colocando para a gente que cipro está associado à ruptura de tendão, dissecção de aorta, como complicações, além de que cipro é uma medicação que a gente tem que ser muito criterioso para a gente tem que estar utilizando, principalmente pensando na população. Tem resistência a bacilo gram-negativo, a gente já sabe como tratar, a gente já sabe como ir escalonando.
Estou diante de uma falha antimicrobiana, então pensar em duas complicações importantes. Seria coleções, né? Então, uma coleção renal, lembrar das litíases renais, né? Que podem ser fator complicador dessa infecção urinária com quadro obstrutivo, para a gente poder intervir, porque senão a gente vai estar fazendo antibiótico terapia e o paciente não vai estar respondendo. E aí, diante de tudo que a gente apresentou, a gente traz aqui para vocês o que é que a gente pode fazer, né? Então, utilizar antibióticos somente prescritos por um profissional que possa prescrever essa medicação, que tenha visto o paciente, que tenha feito as orientações de que forma essa prescrição vai ser feita, né? A gente precisa concluir o tratamento que foi proposto, né? Pensando naquela situação, naquela infecção daquele tecido, nunca aproveitar sobras de remédio, nunca pegar conselho de um colega ou enfim, de um parente para poder, trata com antibiótico que melhora, de forma alguma, né? E aí é prevenção de infecção, a gente lembrar de vacinação, a gente lembrar que quem faz assistência, a gente precisa de uma higienização correta, precisa, no cuidado do paciente, a gente precisa fazer a higienização correta das mãos. Então, tudo isso seriam medidas para a gente poder tentar impactar e poder virar essa curva que a gente tem de resistência antimicrobiana ao longo do tempo. E aí eu trago para vocês essa mão para a gente poder ver o potencial de contaminação que nós, profissionais de saúde, temos no cuidado do outro. Então, queria trazer assim de forma bem emblemática, né? Para a gente poder sair daqui mais reflexivo. Como a gente vai poder intervir isso a longo prazo? Daqui a pouco a gente tem situações que a gente tem falência terapêutica, que eu não tenho mais antibiótico para fazer paciente. E aí o potencial que a gente tem de tratar e o potencial que a gente tem de poder levar a uma terminalidade de um paciente pela resistência antimicrobiana. Bom, gostaria de agradecer para vocês e como papel de educador, eu achei essa frase extremamente importante, né? Que a gente quer que é propagar conhecimento. E aí essa frase de Henry Ford, ele traz para a gente, quando todos avançamos juntos, o sucesso só ocorre por si só. Então é isso que eu queria provocar vocês, para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre antimicrobiano.